Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro Os Milagres de Jesus. Nós vamos para o capítulo 5 nesse momento, que o título é Visão para o Cego. Antes da gente começar a falar sobre esse capítulo, vamos juntos orar ao Senhor e pedir a Ele a ajuda dele nesse momento. Oremos juntos então. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Muito obrigado pelo privilégio que temos de podermos nesse momento estudar esse livro, Senhor, que traz tantas coisas boas para que a gente possa aprender e também como receber vida através da Tua palavra e através dos milagres que o Senhor Jesus efetuou. Pedimos ao Senhor que nesse momento nos ajude e seja conosco em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 5, onde vai falar sobre visão para o cego, nós vamos iniciar lendo Lucas capítulo 18, do verso 35 até o 43. E nós, aqui justamente nesses versículos, nós vamos ver o milagre que Jesus fez ali, quando ele estava perto de Jericó. Veja o que é que diz aqui o relato. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então nós vemos aqui justamente, né, a forma como Jesus lidou com essa situação. Mas nós vamos ler mais um pouquinho aqui e nós vamos comentar aqui na frente. Veja só. Essa é uma maravilhosa ilustração do poder da fé. Era absolutamente impossível que este homem pudesse fazer qualquer coisa por ele mesmo, mas ele deseja muito ver. Jesus tinha o poder para fazê-lo ver, e ele acreditou nele. Isso foi tudo. Jesus disse para ele: A tua fé te restaurou. Havia uma obra genuína feita, e a fé a realizou. O homem não somente era cego, ele era pobre também. Ele era um mendigo. A sua pobreza naturalmente resultou da sua cegueira. A restauração da sua visão seria suprir todas as suas necessidades, porque com a sua visão ele poderia ganhar a vida sem nenhuma dificuldade. Outro ponto a ser notado é que as pessoas tentaram mantê-lo longe de Jesus. Eles foram muito cuidadosos com o Salvador. Eles não queriam que ele fosse incomodado. Sem dúvida, eles agiram como muitos agem hoje, ou seja, avaliam Jesus por eles mesmos. Eles acharam que ele não se iria importar com o cego pobre. Eles não sabiam que aquele que fez os mundos e os susteve pelo poder de sua palavra, atende até aos menores detalhes e não se incomoda. Ele não somente é capaz de atender os menores detalhes, mas o seu prazer é ajudar os pobres e necessitados. Jesus veio a esta terra com o único propósito de fazer o bem, e ao fazer isto, ele estava revelando o caráter do Pai. Percebam também que o cego não demorou quando o avisaram que Jesus o havia chamado. Marcos diz: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ao invés de procurar por uma muda melhor de roupa com a qual poderia aparecer diante do Salvador, ele ainda deixou a única vestimenta que tinha. De qualquer maneira, era rasgada e sem valor. Jesus iria dar-lhe a visão, e isso significava tudo. Não poderia haver maior garantia do que esse milagre da boa vontade e poder de Jesus para fazer o que ele prometeu no terceiro capítulo de Apocalipse. Ele primeiro descreve o povo dizendo: Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, não sabendo que eles são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa era exatamente a condição de Bartimeu, com exceção de que ele estava consciente dela. Cristo conclama as pessoas para perceberem a condição delas, e quando fazem isso, elas se colocam no lugar onde o cego pobre clamou por misericórdia. Para tais, Jesus diz: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, aqui nós vemos essa história de Bartimeu, e quando a gente lê, nós falamos nos últimos estudos, né, que todos esses milagres que foram feitos ali por Jesus, na verdade, o que estava acontecendo ali? Jesus estava mostrando de forma física acontecimentos e realizações que ele faz no mundo espiritual, que também afetam o mundo físico também. Mas veja que o que aconteceu com Bartimeu
foi que Jesus Cristo, quando ele vai até Bartimeu, veja, olha o que Jesus fala para ele. Ele diz assim, ó, que queres que eu te faça? Então, aparentemente, né, é estranho essa fala de Jesus, porque ali estava um homem que era cego, né, e naturalmente era de se esperar que aquele homem quisesse receber a visão. Mas Jesus não simplesmente chega para ele e diz assim, olha, você é cego, tome a visão agora. Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Essa pergunta deve nos levar à reflexão hoje, por qual motivo? Porque a Bíblia apresenta em Apocalipse capítulo 3 que nós somos cegos também. Mas muitas vezes Jesus aparece para nós e pergunta, que queres que eu te faça? E muitas vezes nós não pedimos ao Senhor Jesus que nos restaure a visão. Porque por mais que sejamos cegos, muitos de nós não reconhecemos a nossa cegueira. E aqui estava um homem onde Jesus perguntou, que queres que eu te faça? Talvez hoje muitos respondem assim, Senhor, me dá uma boa casa. Senhor, me dá um bom carro. Senhor, me dá uma boa coisa. Sendo que, na verdade, a primeira coisa que deveríamos pedir ao Senhor é, Senhor, livra-me da minha cegueira. Senhor, que eu vejo. Essa é a condição. Mas nós estamos tão preocupados com tantas coisas que nós nos esquecemos que nós somos cegos. E nós não pedimos a Jesus a cura. Nós queremos que Jesus faça várias coisas por nós, mas a nossa cegueira muitas vezes continua. E ele diz, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Veja que, mais uma vez, o poder da palavra de Deus ali, Jesus falou, e ali era o Pai fazendo as obras, era o Pai falando a palavra. Então ele disse, vê. Né? Então, pelo poder da palavra de Jesus, aquele cego foi curado. E essa mesma palavra é dita para nós hoje. Ele diz para nós, vê, a tua fé te salvou. Nós vimos no último estudo que essa palavra, que a mesma palavra que foi dita para essas pessoas que estavam ali, essa palavra é para nós também. Então, na continuação, nós vemos aqui, para a igreja de Laodiceia, Jesus disse, você precisa de colírio. Mas como que faz para comprar aí essas coisas? Ele diz, compre a veste, compre o ouro, compre o colírio. Olha o que diz aqui na página 33 do livro. Com o que nós compraremos essas coisas? Evidentemente, com nada que nós temos, porque nós somos pobres. Essas coisas são vendidas para nós sem dinheiro e sem preço. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 diz que nós fomos resgatados não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Cristo veio ao mundo para dar vida ao cego. Em seu primeiro discurso registrado, ele diz, Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus disse que o Espírito estava sobre ele para trazer liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Então essa é a obra de Jesus, restaurar a vida aos cegos. Mas pensemos de uma forma prática agora. A Bíblia diz que nós somos cegos. Mas você pode dizer, não, mas eu vejo as coisas, eu estou olhando aqui ao meu redor e estou vendo as coisas. Que cegueira é essa? Primeira coisa, a cegueira ali, que está sendo descrita ali, que é a nossa, é uma cegueira espiritual. Mas nós vamos fazer ainda, tornar isso de forma ainda mais prática, para você enxergar o quão realmente, né, nós somos cegos. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que a Bíblia fala, de quem são os cegos. Quem são esses, né? Quero mostrar aqui para vocês 2 Pedro, capítulo 1, verso... Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 1. E nós iremos ver aqui alguns detalhes para a gente ver de forma clara o que é a cegueira. Olha só o que diz aqui no verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, preste bastante atenção nisso, se abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais foram as coisas que ele disse que deve existir em nós? Ele diz assim, ó, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e o amor. Aí no verso 9, repare bastante, preste bastante atenção no que ele diz no verso 9.
Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então a Bíblia está dizendo para nós que aquele que não tem, que não acrescenta à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor, essa pessoa é cega. Então Jesus já está dizendo que nós somos cegos. Ele está dizendo, olha, você não tem virtude, você não tem conhecimento, você não tem temperança, você não tem paciência, você não tem piedade, você não tem amor fraternal. Você precisa dessas coisas. Então Jesus está dizendo, você é cego. E a Bíblia diz que aquele que falta essas coisas aqui que estão descritas em 2 Pedro capítulo 1 é uma pessoa cega. Então Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, de mim compre as vestes e de mim compre o colírio, para que você possa enxergar. Então, o que é esse colírio? O colírio é o Espírito Santo, é o discernimento do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer com que nós tenhamos essas coisas que estão descritas em 2 Pedro capítulo 1. Então, na continuação, ele diz assim, foi da falta dessas coisas que Jesus nos veio salvar. Isto é, como ele veio dar visão ao cego, e aqueles que têm falta dessas coisas são cegos. Ele veio nos dar essas graças. Percebam também que a visão vem com o perdão dos pecados. Porque ele diz, pois aquele em que não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Isso se refere àquele que já conheceu o perdão dos pecados, mas que abandonou a fé. Tal pessoa está cega, assim como também aquele que nunca conheceu o perdão dos pecados. Mas com o perdão dos pecados, todas estas coisas vêm, como também a visão. Como essas graças são obtidas? Unicamente pela vida de Cristo. É a separação da sua vida que constitui a cegueira. Então, a cegueira, outro aspecto da cegueira, é a separação de Deus. Quando uma pessoa está cega, essa pessoa não está próxima de Deus. Por qual motivo? Vamos abrir Efésios capítulo 4 para a gente ver isso. Verso 18. Diz assim: falando sobre os gentios, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Na versão da King James, você vai ver que ali diz pela cegueira do seu coração. Então veja que ele está dizendo aqui que os gentios estão separados da vida de Deus por causa da ignorância. Ignorância de quê? Ignorância em relação a Deus. Eles não conhecem a Deus. E por causa disso, eles estão com o coração cego. Então, a Bíblia mostra que a cegueira de coração ela vem justamente da separação de Deus. Quando a pessoa se separa de Deus, essa pessoa está entenebrecida em seu entendimento e o seu coração está cego. E por que ela fica entenebrecida no entendimento? Né? O entendimento ficou obscurecido. Porque se você for ler João capítulo 1, verso 4, ele diz assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz que ilumina todo homem que vem ao mundo é Cristo. E quando nós nos separamos de Cristo, que é a fonte da luz, nós estamos entenebrecidos em nosso entendimento e também cegos em nosso coração. Então, olha só. Peraí. E ele continua dizendo: lembrem-se que esses milagres estão registrados para que possamos saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, nós possamos ter vida através do seu nome. Então, Jesus deu a visão a Bartimeu não somente por causa dele, mas por nossa causa também. Romanos 15, verso 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Jesus deu a Bartimeu a visão dos seus olhos físicos, para que nós saibamos como poder obter a visão espiritual, ou seja, virtude, paciência, temperança, piedade, caridade, etc. O que é que deu a Bartimeu a sua visão? Jesus disse: a tua fé te salvou. Do mesmo modo, nós devemos obter todas as excelências de Cristo, não por um mero sentimento, não por sentir, mas por viver a fé. O que isso significa, nós veremos em outro capítulo. A lição que nós aprendemos nisso, como o cego que obteve sua visão, é que nós podemos ter a purificação de todos os pecados. Então, queridos, não basta você somente dizer, Senhor, eu sou cego, e ficar repetindo isso diante de Deus. Você deve saber de fato o que é essa cegueira. E essa cegueira é falta de paciência, falta de piedade, falta de temperança, falta de caridade, falta de virtude, falta de conhecimento. Isso constitui cegueira. Então, quando você reconhece que é cego, não é algo bonito só para falar diante de Deus, Senhor, tenha piedade de mim que sou cego. Não.
Você deve refletir e ver na sua própria vida que você tem sido uma pessoa impaciente, você tem sido uma pessoa que não tem buscado o conhecimento de Deus, você tem sido uma pessoa que não é temperante. Então, essas coisas que tornam a pessoa cega. E Jesus veio, assim como ele veio para dar cura a Bartimeu, ele veio para dar cura para mim e para você também. E ele está disposto aqui, essa mesma palavra que ele disse para ele quer que essa mesma palavra tire de mim toda a falta dessas coisas, para que eu seja uma pessoa virtuosa, conhecedora de Deus, temperante, paciente. E é isso que Jesus se propõe a fazer em mim hoje e em você também. Então vamos fazer uma oração nesse momento para que nós possamos receber de Cristo essa palavra e permitir que essa palavra entre em nós e faça a transformação da nossa mente, do nosso coração, trazendo a luz de Deus ao nosso coração e livrando-nos dessa cegueira. Vamos orar juntos então. Oremos. Querido Pai que está nos céus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Queremos nessa tarde, Senhor, pedir ao Senhor, por favor, remove nossa cegueira, Pai querido. O Senhor tem mostrado para nós, Senhor, que somos cegos. Nos ajude, Senhor, a reconhecer nossa condição e a buscar de Cristo o colírio. Buscar diariamente o conhecimento. Nos ajude, Pai amado, que o Senhor mesmo faça crescer em nós a virtude, o conhecimento, a temperança, o domínio próprio, Senhor, piedade, fraternidade e o amor também. Todas essas coisas para que venhamos viver, ó Deus, no centro da Sua vontade, de acordo com a Sua vontade. Mas nós não conseguimos, Senhor, viver por nós mesmos essas coisas. Pedimos que Cristo Jesus venha habitar em nosso coração e fazer isso em nós, porque não temos forças para fazer isso. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.